A porta do apartamento bateu com um som oco, final. Aquele som, mais do que as palavras ásperas do proprietário, era a sentença de Clara. Fim. Do outro lado da madeira lascada, ficaram para trás os últimos 3 anos de sua vida. O cheiro de café que ela passava para espantar o sono. O eco das risadas de seu filho Lucas. Agora, o único som era o zumbido indiferente do trânsito da cidade e o roçar de seus sapatos gastos no cimento frio da calçada. Sua mão direita apertava a alça da mochila com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, enquanto a esquerda segurava a mãozinha de Lucas, de 8 anos, que olhava para cima com olhos que não entendiam a dimensão do desastre. Ela sentia o coração apertar dentro do peito, uma dor física aguda. Em uma das mochilas, o peso morto de sua máquina de costura quebrada era um lembrete constante de sua inutilidade. Suas mãos, antes hábeis em transformar tecidos em sustento, agora tremiam, vazias. O cheiro de mofo e lixo de um beco próximo invadiu suas narinas, e a náusea subiu à sua garganta. Ela era uma costureira sem linha, uma mãe sem teto. Eles encontraram um banco de praça vazio, sob a luz amarelada e doentia de um poste que piscava. Lucas, exausto, não fazia perguntas, apenas encostou a cabeça no ombro dela, e o calor de seu corpo pequeno era a única coisa que impedia Clara de se desintegrar. Com os dedos trêmulos, ela abriu a carteira velha. O som do couro ressecado se partindo pareceu um grito no silêncio entre eles. Lá dentro, todo o seu mundo. 50 notas de R$100. O dinheiro de seu acerto trabalhista, a última barricada entre ela e a miséria absoluta. R$5.000. Ela contou 2 vezes, o papel deslizando sob seu polegar suado. Seu estômago doía de fome, mas a dor maior era a do pânico gelado que subia por sua espinha. Cada buzina ao longe, cada sirene rasgando a noite, parecia um anúncio de seu fracasso. O que ela diria a Lucas quando o sol nascesse? Onde eles iriam? O peso do sono e do desespero era tão grande que ela sentiu suas pálpebras pesarem. Mas o medo, um animal selvagem em suas entranhas, a mantinha desperta e em alerta máximo. Clara pegou o celular. A tela se acendeu, mostrando 15% de bateria e uma rachadura que atravessava o vidro como uma cicatriz. Era seu único portal para um mundo que parecia não ter mais lugar para ela. O brilho frio iluminou seu rosto pálido e as trilhas silenciosas das lágrimas que ela não se permitia derramar. Passou os olhos por anúncios de emprego. Precisa-se de experiência. Exige-se disponibilidade total. Palavras que eram como portas batendo em sua cara. O desespero a fez clicar em algo impensável. Imóveis. A humilhação de pedir ajuda a parentes distantes, de ouvir o "eu te avisei". Era um sabor amargo em sua boca. Ela preferia o desconhecido. O vento frio da madrugada começou a soprar mais forte, atravessando seu casaco fino. Lucas ressonava suavemente em seu colo, um som frágil e precioso. Ela sentiu uma onda de amor e terror tão intensa que prendeu a respiração. Por ele, ela precisava encontrar uma saída, qualquer saída, mesmo que fosse um salto no escuro, um ato de pura loucura. Foi quando o anúncio apareceu. As palavras brilhavam na tela como uma miragem no deserto. Oportunidade única, terreno rural, 4.806. A foto era genérica, um gramado verdejante sob um céu azul, uma mentira descarada que, naquela noite, pareceu uma promessa. O preço era o número da providência e da condenação. Cabia perfeitamente em seu desastre. A razão gritava em sua mente, um alarme estridente sobre os perigos, a insensatez de comprar algo sem ver, de gastar até o último centavo. Mas a voz do pânico era mais alta. Era um rugido que abafava tudo. Com o coração martelando contra as costelas, ela sentiu seus dedos se moverem quase por conta própria. Digitou os dados, confirmou a transferência. Um bip curto e eletrônico cortou o ar. Uma notificação fria surgiu na tela. Pagamento aprovado. 4.800 assailhos haviam desaparecido. Restavam R$200, uma barraca de acampamento e um endereço numa cidade que ela nem sabia apontar no mapa. Não sentiu alívio. O que sentiu foi uma nova camada de medo.
mais profunda e escura do que qualquer coisa que já conhecera. A tela do celular piscou e morreu. A bateria acabara. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Clara ficou sentada no escuro, o aparelho inútil e frio em sua mão. Era a escritura digital de seu destino incerto. As luzes da cidade, agora, eram apenas borrões distantes através de um véu de novas lágrimas. O cheiro de asfalto molhado e solidão subia do chão. Ela tinha uma barraca, 2 mochilas, R$ 200 e um filho adormecido em seu colo, cuja vida inteira ela acabara de apostar numa fotografia de internet. Um arrepio percorreu sua espinha, um frio que não vinha do vento, mas da profundeza de sua alma. Ela não tinha mais nada a perder, mas sentia que tinha acabado de arriscar a única coisa que ainda lhe restava, a pequena e frágil esperança de seu filho. O que você faria no lugar de Clara? Compraria uma terra que nunca viu? Ou enfrentaria a humilhação das ruas com seu filho? Se você acredita na força de uma mãe para proteger sua cria, se inscreva no canal e acompanhe essa jornada até o fim, pois a noite de Clara estava apenas começando. A jornada começou ao amanhecer, no terminal rodoviário cujo cheiro era uma mistura azeda de diesel, desinfetante barato e café requentado. Clara segurava a mão de Lucas com uma força que era parte proteção, parte desespero. Um fio de esperança, frágil e teimoso, se enroscava em seu peito, uma sensação que ela não sentia há dias. A imagem do anúncio, aquela mentira verdejante, estava gravada em sua mente como um talismã. Ela sussurrava para si mesma que estava fazendo a coisa certa, que qualquer chão era melhor do que o asfalto frio da rua. O motor do ônibus roncando era, para ela, o som da fuga. A cada quilômetro que a cidade ficava para trás, com seus prédios cinzentos e suas memórias de fracasso, Clara sentia 1 milímetro do peso em seus ombros se aliviar. Lucas, com o rosto colado na janela suja, via tudo como uma grande aventura. Os carros, as árvores, as vacas no pasto. A inocência dele era um bálsamo e uma faca. Ela sorria para ele, um sorriso trêmulo que não alcançava seus olhos, sentindo a ansiedade vibrar sob sua pele. O interior do ônibus era um microcosmo de vidas em trânsito. O ar era pesado, viciado, e o sol da manhã já começava a cozinhar o metal do teto. Clara calculava e recalculava o dinheiro que restava. R$ 200. Precisavam durar até que ela pudesse, de alguma forma milagrosa, encontrar trabalho. Talvez uma fazenda próxima precisasse de uma costureira. Talvez ela pudesse plantar algo. As fantasias eram um mecanismo de sobrevivência, pequenas ilhas de sanidade em um oceano de pânico. Ela olhava para sua máquina de costura, um peso morto na mochila a seus pés. O som das rodas no asfalto era um mantra monótono, embalando seus pensamentos. O cheiro de poeira e suor se intensificava à medida que o ônibus se afastava da civilização. O coração dela batia num ritmo estranho, uma mistura de expectativa e terror. A cada parada, a cada novo rosto que subia, ela sentia um arrepio. Estava completamente sozinha, indo para um lugar que só conhecia por uma foto. Uma aposta cega movida pela mais pura necessidade. Depois de 6 horas que se arrastaram como uma eternidade, o motorista gritou o nome do vilarejo. Não era uma cidade, mal era um povoado. Apenas um punhado de casas desbotadas pelo sol e uma venda com a pintura descascada. O ônibus parou com um chiado longo e cansado de freios, levantando uma nuvem de poeira vermelha. O som do motor se afastando foi a coisa mais solitária que Clara já ouvira. Ele levou consigo o último vestígio do mundo que ela conhecia. Ali, sob o sol do meio-dia que parecia querer furar seu crânio, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido insistente de insetos. Não havia ponto de táxi, não havia ninguém. Apenas uma estrada de terra batida que se estendia até o horizonte, desaparecendo numa miragem de calor. O ar era seco e tinha um cheiro estranho, uma mistura de terra seca e algo mais, algo vagamente adocicado e podre. O estômago de Clara gelou. A realidade começava a fincar suas garras nela, fria e impiedosa. A promessa da foto começava a desbotar. A caminhada foi brutal. O sol escaldante castigava suas peles, e a poeira da estrada grudava em seus corpos suados,
formando uma segunda camada sobre a pele. Cada passo era um esforço. As mochilas pesavam 1 tonelada. A máquina de costura era uma âncora que a puxava para baixo. Lucas, antes animado, agora caminhava em silêncio. A mãozinha suada firmemente na dela. A estrada de terra era interminável, ladeada por cercas de arame farpado e uma vegetação seca e retorcida. Não havia uma única alma à vista. A sensação de isolamento era esmagadora. Clara sentia os músculos da nuca tensos, seus olhos varrendo a paisagem vazia em busca de qualquer sinal de vida, de qualquer indicação de que não havia cometido um erro terrível. O som de seus próprios passos, o arrastar dos pés no cascalho solto, ecoava no silêncio opressor. Um nó de pânico começou a se formar em sua garganta, e ela precisava engolir em seco repetidamente para conseguir respirar. O cheiro de decomposição, que antes era vago, agora estava mais forte, carregado pelo vento quente. Finalmente, após quase 1 hora de caminhada, que pareceu um século, ela viu uma grande figueira, mas não como a que imaginara. Era um esqueleto de árvore, seus galhos negros e retorcidos se estendendo para o céu como os dedos de um cadáver. Ficava no centro de um lote de terra que era a personificação do abandono. Era ali, o endereço do seu novo começo. A decepção foi um golpe físico, tão forte que a deixou sem ar. Não havia gramado verdejante. O que havia era um terreno pedregoso, irregular, coberto por um matagal denso, de um verde doentio e cheio de plantas espinhentas que se agarravam em suas calças. O chão não era plano. Era um amontoado de rochas e buracos. Impossível de se construir qualquer coisa. Uma onda de náusea a atingiu com força, e ela teve que se apoiar nos joelhos para não cair. Seus olhos ardiam, não apenas pelo suor, mas pela iminência de lágrimas que ela se recusava a soltar. Ela fora enganada. A foto era uma fraude cruel, uma isca para desesperados como ela, e ela havia mordido. O cheiro era a pior parte. Vinha de uma área alagada nos fundos do terreno, um pântano fétido coberto por uma camada de lodo verde escuro, de onde o aroma de mofo, água parada e matéria orgânica em decomposição subia em ondas sufocantes. Era o cheiro da morte e da estagnação. O ar era tão pesado que parecia grudar nos pulmões a cada respiração. O som das moscas varejeiras zumbindo sobre o pântano era o único som constante. Clara sentiu o corpo todo tremer. Como ela poderia montar uma barraca ali? Como poderia criar seu filho naquele lugar insalubre, perigoso e esquecido por Deus? Não havia um único ponto de água limpa, nenhuma indicação de um poste de eletricidade por quilômetros. Era um lugar inabitável, uma armadilha. A pequena chama de esperança que ela havia nutrido com tanto cuidado durante a viagem se apagou instantaneamente, deixando apenas uma fumaça amarga de desespero e autoaversão. Seu estômago se revirou violentamente. Clara largou as mochilas no chão. O baque surdo foi o som da rendição. Ela caminhou tropeçando para dentro do terreno, sentindo os espinhos rasgarem a pele de suas pernas através do tecido fino da calça. Cada passo confirmava o pesadelo. Ratos ou algum outro bicho pequeno correram pelo mato alto, o farfalhar das folhas fazendo seu coração saltar. As raízes expostas e grossas da figueira morta se espalhavam pelo chão como cobras petrificadas, tornando o terreno ainda mais traiçoeiro. Ela olhou ao redor, girando lentamente, absorvendo a totalidade de sua ruína. A solidão era palpável, uma presença física que a envolvia e a sufocava. A cidade, com todos os seus perigos e humilhações, agora parecia um paraíso distante. Pelo menos lá havia pessoas, havia movimento, havia a possibilidade de algo. Ali não havia nada, apenas o silêncio, o fedor e o sol impiedoso. Ali era o fim da linha. Ela tinha gasto até o último centavo para comprar seu próprio inferno particular. O pior erro de sua vida. Lágrimas quentes e amargas finalmente escaparam, escorrendo por seu rosto sujo de poeira. Não eram soluços altos, mas um choro silencioso e convulsivo que sacudia seu corpo inteiro. A força que a mantivera de pé nos últimos dias, a armadura que ela vestira para proteger Lucas, se desintegrou. Ela caiu de joelhos sobre as pedras pontudas,
a dor aguda em suas pernas mal registrando em meio à dor avassaladora em sua alma. O som do tecido de sua calça se rasgando foi um detalhe cruel. Ela, a costureira, agora estava em farrapos. Ela enterrou o rosto nas mãos, os dedos cheirando a poeira e fracasso. O desespero subiu como bile, queimando sua garganta. Ela gritou, mas nenhum som saiu. Era um grito mudo, preso dentro de seu peito. Uma implosão de toda a esperança e de toda a luta. Ela estava no fundo do poço. Um poço que ela mesma cavara com os 4.800 reais de sua última dignidade. O zumbido dos insetos parecia zombar dela, a trilha sonora de sua derrota final. Lucas se aproximou cautelosamente. Ele tocou o ombro dela, sua mão pequena, um contraste com a desolação ao redor. "Mãe?" ele perguntou, a voz fina e assustada. "A gente vai morar aqui?" A pergunta foi como um punhal em seu coração. Ela não conseguiu levantar o rosto, não conseguiu encará-lo. Como ela poderia explicar que tinha apostado o futuro dele em uma mentira? Que os tinha levado para um lugar onde nem os urubus pareciam querer pousar? Ela sentiu o corpo dele se encolher ao lado do seu, o calor pequeno e vulnerável. A responsabilidade por aquela criança, naquele momento, era um peso insuportável. Ela queria proteger, mas o tinha arrastado para o perigo. Ela queria dar um lar e o tinha trazido para um terreno baldio e pestilento. O silêncio que se seguiu à pergunta dele foi mais pesado do que qualquer resposta que ela pudesse dar. O sol continuava a brilhar com uma indiferença cruel, iluminando a cena de seu fracasso absoluto. Clara sentia o gosto salgado das lágrimas, misturado com o da poeira em seus lábios. Seu corpo inteiro doía. Os músculos da caminhada, os joelhos arranhados nas pedras, o coração apertado dentro do peito. Ela levantou a cabeça lentamente, os olhos inchados percorrendo novamente a paisagem desoladora. A figueira morta no centro parecia um monumento à sua estupidez, uma lápide para suas esperanças. O vento soprava através dos galhos secos, produzindo um assobio baixo e lúgubre, como um lamento. O cheiro do pântano parecia ter se intensificado, um miasma que prometia doença e decadência. Ela olhou para a barraca de acampamento, ainda dentro da mochila. A ideia de montá-la ali, de passar uma única noite naquele lugar, era aterrorizante. Onde conseguiriam água para beber? O que comeriam quando os poucos biscoitos que trouxeram acabassem? O pânico era uma correnteza fria, puxando-a para o fundo. Ela estava presa, sem dinheiro para voltar, sem ter para onde ir. A vastidão vazia ao redor era uma prisão sem muros. A estrada de terra, que antes representava a fuga, agora era apenas um caminho para o nada. A cidade mais próxima, a 1 hora de distância a pé, parecia estar em outro planeta. Com menos de 200 reais, eles não iriam a lugar nenhum. A percepção de estar completamente encurralada era uma forma de tortura. Clara sentiu uma tontura, o mundo girando ao seu redor. O calor, a fome, o choque emocional. Tudo conspirava para derrubá-la. Ela se sentia pequena e insignificante diante daquela natureza hostil que ela, ingenuamente, pensou que poderia chamar de sua. A terra não era sua. Ela pertencia aos espinhos, às pedras, ao pântano e ao silêncio. Ela era apenas uma invasora, uma tola que acreditou numa fantasia barata vendida na internet. A humilhação queimava mais do que o sol. Ela não apenas havia falhado consigo mesma, mas, e isso era o que mais doía, havia falhado com Lucas. Ela fechou os olhos com força, desejando que tudo fosse um pesadelo, que quando os abrisse, estaria de volta ao seu antigo apartamento, com o cheiro de café e o som da sua máquina de costura funcionando. Mas quando os abriu, a figueira morta ainda estava lá, recortada contra o céu azul implacável. O vento ainda sussurrava seus segredos sombrios. E Lucas ainda estava ao seu lado, esperando por uma resposta que ela não tinha. A energia se esvaiu de seu corpo, deixando-a oca e frágil. Ela sentia cada um de seus 35 anos como se fossem 100. A resiliência que a definira por tanto tempo, que a fizera superar a morte do marido e as dificuldades da viuvez, havia finalmente se quebrado. Ali, de joelhos na poeira de um terreno amaldiçoado, Clara sentiu que não tinha mais forças para se levantar.
A única coisa que a impedia de deitar no chão e se deixar consumir por aquele lugar era a mão de seu filho, ainda pousada em seu ombro, uma pequena âncora de realidade em seu naufrágio. O sol começou a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo que, em qualquer outro contexto, seriam lindos. Mas ali, eles apenas anunciavam a chegada da noite. E a noite, naquele lugar isolado e desconhecido, prometia novos tipos de terror. O som dos grilos começou a se sobrepor ao zumbido das moscas. Um coro sinistro para o cair da escuridão. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Um medo primitivo do escuro, do desconhecido que se escondia no mato alto. A temperatura começou a cair, mas o frio que ela sentia vinha de dentro. Era o frio do desamparo absoluto. O sonho de ter um chão para si havia se transformado na mais cruel das armadilhas. Ela não tinha um lar, ela tinha uma cova aberta, e enquanto a primeira estrela piscava no céu, Clara olhava para o rosto preocupado de seu filho e sabia que a noite seria longa e que o fundo do poço era muito mais profundo do que ela jamais imaginara. Lucas, talvez tentando quebrar o feitiço de desespero que paralisava sua mãe, afastou-se um pouco. "Vou limpar um lugar para a gente botar a casa, mãe", disse ele, com uma bravura infantil que partiu o coração de Clara. Ele começou a chutar as pedras menores e a puxar os matos mais fracos perto das raízes da grande figueira morta. Seus pequenos tênis se arrastavam na terra seca, um som de esforço inútil contra a imensidão do problema. Clara observava, apática, o cérebro paralisado pela enormidade de sua falha. Ela não tinha energia para impedi-lo, nem para ajudá-lo. Cada movimento dele era uma acusação silenciosa à sua impotência. O sol já era uma bola vermelha no horizonte, e as sombras se alongavam, transformando as formas retorcidas da vegetação em monstros à espreita. A noite estava chegando rápido, e com ela, um silêncio ainda mais denso e ameaçador. Foi então que o som aconteceu. Não foi o som de uma pedra rolando ou de um galho quebrando. Foi um som metálico, surdo, mas inconfundível. Lucas parou de repente e olhou para baixo, para seus próprios pés. "Mãe", ele chamou. A voz agora não mais assustada, mas curiosa. "Acho que eu chutei alguma coisa." Clara não se moveu, ainda perdida em sua névoa de miséria. Mas Lucas insistiu, agachando-se e começando a cavar a terra solta com as mãos pequenas. "É duro e tá brilhando um pouco." A palavra "brilhando" foi como uma faísca fraca na escuridão da mente de Clara. Ela piscou, a apatia começando a ceder a um pingo de curiosidade. Lentamente, como se seus membros pertencessem a outra pessoa, ela se arrastou na direção de seu filho, que agora limpava a poeira de um canto de metal que se projetava do solo. Um metal escuro, enferrujado, mas que definitivamente não era uma pedra. Ali, sob as raízes da árvore da morte, o pior dia da vida de Clara estava prestes a tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. A curiosidade de Lucas foi uma mão pequena e insistente que puxou Clara para fora do abismo de seu desespero. Ela se moveu, o corpo protestando, os joelhos ardendo pelas pedras. O som que ouvira era real. Ela se ajoelhou ao lado do filho, a sombra da figueira morta caindo sobre eles como um sudário. Suas unhas, já sujas e quebradas, se juntaram às dele para afastar a terra seca e o cascalho. O objeto metálico era maior do que parecia. Não era um pedaço de lixo. Uma lata velha. Era sólido, frio. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Mas desta vez não era de medo. Era algo diferente, uma eletricidade que ela não sentia há muito tempo. A apatia que a paralisara começava a se dissolver, substituída por uma pergunta urgente e silenciosa que ecoava em sua mente. O que era aquilo? O cheiro de terra molhada subiu, misturado ao cheiro metálico de ferrugem antiga, preenchendo o ar do crepúsculo. Era o perfume de um segredo enterrado, esperando para ser redescoberto. A cada punhado de terra que eles removiam, mais do objeto era revelado. A pequena ponta metálica se transformou em uma borda reta e grossa. Logo, eles perceberam que não era uma caixa, como Lucas havia pensado inicialmente. Era uma placa.
Uma imensa e pesada placa de ferro, quase perfeitamente quadrada, com cerca de 1 metro de lado. Estava coberta por uma camada espessa de ferrugem e terra incrustada, camuflada com uma perfeição que só décadas de abandono poderiam proporcionar. Clara sentiu o coração começar a bater mais rápido, um tambor surdo em seu peito. Aquilo não estava ali por acaso. A posição, exatamente sob o emaranhado de raízes principais da figueira, era deliberada, proposital. O esforço de cavar fez o suor escorrer por sua testa, mas ela mal notou. O cansaço e a fome foram esquecidos, consumidos por uma nova energia, uma febre de curiosidade que a impulsionava. As mãos doíam, os dedos sangravam, mas ela não parava. O sol finalmente desapareceu, deixando o céu em um tom de anil profundo. A escuridão começou a se adensar ao redor deles, mas Clara mal percebeu. A placa de ferro, agora quase totalmente exposta, parecia absorver a pouca luz que restava, um quadrado de negridão no meio da terra pálida. Não havia alças, nem dobradiças visíveis. Era uma laje sólida de metal. Clara tentou empurrá-la com as mãos. O metal era gelado e áspero sob seus dedos, e não se moveu nem 1 milímetro. O peso era monumental. Lucas tentou ajudar, empurrando com seu corpinho magro, o som de seu esforço, um pequeno grunhido no silêncio crescente. Nada. A frustração começou a borbulhar dentro de Clara, uma sensação quente e irritante. Um tesouro ou uma tumba. O que quer que estivesse lá embaixo, estava protegido por aquela barreira impenetrável. Um nó se formou em sua garganta. Chegar tão perto de uma resposta, apenas para ser barrada pela força bruta, era uma nova forma de tortura. Ela olhou ao redor, os olhos se acostumando à penumbra. Sua mente, antes turva de desespero, agora trabalhava com uma clareza afiada e predatória. Ela precisava de uma alavanca. Seu olhar caiu sobre uma das raízes grossas e mortas da figueira, que se projetava do chão como um osso. Era grossa demais. Então ela viu uma pedra longa e achatada, quase como uma barra, a poucos metros de distância. Era pesada, mas ela conseguiu arrastá-la. O som da pedra se arrastando pelo chão foi um ruído profano no silêncio da noite. Ela sentiu os músculos de suas costas e braços gritarem em protesto, mas a adrenalina era um combustível potente. Com um grunhido, ela enfiou a ponta da pedra na fresta que havia cavado ao redor da placa de ferro. O contato da pedra com o metal produziu um rangido agudo que fez Lucas se encolher. Ela empurrou, usando todo o seu peso. O corpo tremia de esforço. O som do metal gemendo sob a pressão era enervante. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio voltou, pesado e zombeteiro. Clara sentiu as lágrimas de frustração brotarem novamente. Seria esse o seu destino? Encontrar portas trancadas em todos os lugares, até mesmo no meio do nada? Ela respirou fundo. O ar frio da noite queimando seus pulmões. O cheiro do pântano parecia mais próximo na escuridão, um lembrete constante de onde estava. Ela tentou de novo, mudando o ângulo da alavanca, focando toda a sua força, toda a sua raiva e todo o seu desespero em um único ponto. Ouviu-se um estalo seco, seguido por um rangido profundo e arrastado. A placa se moveu, apenas alguns centímetros, mas se moveu. Um grito de triunfo, misturado com alívio, escapou de sua garganta. Um novo cheiro subiu da fresta recém-aberta. Um odor de ar parado, de umidade e de algo mais. Um cheiro de porão, de tempo encapsulado. O coração de Clara martelava tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Com a resistência inicial vencida, o trabalho ficou um pouco mais fácil, mas ainda assim excruciante. Clara e Lucas, trabalhando juntos, empurraram a placa centímetro por centímetro. O som do metal arrastando sobre a terra e as pedras era a única música naquela noite escura. A cada centímetro, a abertura para o que estava abaixo crescia, e o cheiro de mofo e segredo se tornava mais forte. Clara sentia uma mistura de terror e excitação. O que eles encontrariam lá embaixo? Restos mortais? Um poço vazio? Sua imaginação disparava, criando cenários que iam da fortuna à desgraça. O esforço físico era imenso, seus músculos queimavam. A pele de suas mãos estava em carne viva.
Mas a força que a movia não era física. Era a força de uma mãe que não tinha mais nada a perder e que, pela primeira vez em muito tempo, vislumbrava a possibilidade de encontrar algo, qualquer coisa. Finalmente, com um último empurrão gutural, eles conseguiram deslizar a placa o suficiente para revelar uma abertura escura e quadrada. A escuridão que olhava de volta para eles do buraco era total, absoluta. Era um vazio que parecia engolir a luz fraca das estrelas. Clara hesitou na beira, o coração na garganta. O ar que emanava da abertura era frio, carregado com o cheiro de terra úmida e pedras antigas. Lucas se agarrou à perna dela, seus olhos arregalados de medo e fascinação. Tem um porão, mãe, ele sussurrou. Era um porão improvisado, um buraco escavado na terra, mas suas paredes eram revestidas com pedras chatas, empilhadas com um cuidado surpreendente. Era obra de alguém que queria esconder algo muito bem. Clara pegou seu celular, lembrando-se tardiamente dele. A tela não ligou. A bateria estava completamente morta. A escuridão lá embaixo permaneceu impenetrável. Por um instante, o medo a paralisou. Entrar ali, no escuro, era loucura. Mas recuar, depois de todo aquele esforço, era impossível. A curiosidade era uma força maior que o medo. Ela se lembrou do isqueiro que guardava em um bolso da mochila para emergências. Com os dedos trêmulos, ela o pegou. O som do clique e o surgimento da pequena chama laranja foram reconfortantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. A chama bruxuleante lançava sombras dançantes e monstruosas ao redor deles. Clara estendeu o isqueiro sobre a abertura. A luz fraca penetrou apenas um pouco na escuridão, revelando degraus rústicos feitos de pedra que desciam para o negrume. E lá embaixo, no centro do pequeno cômodo subterrâneo, a luz do fogo refletiu em algo. Não era um brilho forte, mas um brilho opaco. Uma forma retangular e escura. Uma caixa. Era uma arca de metal, reforçada com tiras de ferro e um grande cadeado na frente. Estava coberta de poeira e teias de aranha, mas parecia intacta. A náusea subiu à garganta de Clara, uma mistura de pânico e antecipação. Ela tinha que descer, tinha que saber. Fique aqui, Lucas, e não saia de perto da abertura, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. Ela entregou a ele uma pequena lanterna de chaveiro que também encontrou na mochila, cuja luz era quase inútil, mas simbólica. Com o isqueiro na mão, ela desceu os degraus de pedra. Eram escorregadios de umidade. O ar ficou mais frio e mais denso a cada passo. O cheiro de mofo era sufocante. O espaço era minúsculo, não muito maior que um armário. O teto era baixo, formado pela própria terra e pelas raízes da figueira. A sensação era claustrofóbica, como se estivesse entrando em um túmulo. O som de sua própria respiração era alto e ofegante. Seus pés tocaram o chão de terra batida. A arca estava ali, a poucos passos. Parecia antiga, talvez de séculos passados. O cadeado era uma massa sólida de ferrugem. O silêncio ali embaixo era diferente. Era um silêncio pesado, antigo, cheio de histórias não contadas. Clara se aproximou da arca, o coração batendo descontroladamente. A chama do isqueiro dançava, fazendo as sombras se contorcerem nas paredes de pedra. Ela tocou a superfície fria e áspera do metal. Estava coberta por uma camada de poeira tão fina que parecia veludo. Ela tentou forçar o cadeado com as mãos, mas era inútil. Estava congelado pelo tempo. Ela pensou na pedra que usara como alavanca. Subiu os degraus rapidamente, a urgência a impulsionando. A visão do céu estrelado, mesmo que por um breve momento, foi um alívio. Ela pegou uma pedra menor e mais pontuda e desceu novamente para a escuridão úmida. O eco de seus passos no pequeno espaço era perturbador. Ela posicionou a ponta da pedra contra a argola do cadeado e, com outra pedra que encontrou no chão do porão, começou a bater. O som era ensurdecedor no espaço confinado. Punk, punk, punk. Lascas de ferrugem voavam. O cheiro de metal agredido encheu o ar. A cada golpe, ela sentia a vibração percorrer seu braço. Era um ato de violência contra o tempo, uma profanação de um segredo guardado por décadas. Mas ela não podia parar. O que quer que estivesse naquela caixa
Poderia ser sua única saída daquele inferno. Poderia ser a resposta para suas preces desesperadas. Ela golpeou de novo e de novo, com uma fúria cega. O metal gritava em protesto, e então, com um estalo alto e seco que ecoou como um tiro, o corpo do cadeado se partiu. Ele caiu no chão com um baque surdo, levantando uma pequena nuvem de poeira. O silêncio que se seguiu foi ainda mais intenso. Clara ficou parada, ofegante, o suor escorrendo em seus olhos. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. A caixa estava destrancada. Por um longo momento, ela apenas olhou, com medo do que viria a seguir. Medo de que estivesse vazia. Medo de que contivesse algo pior do que o vazio. Com o coração na boca, ela enfiou os dedos machucados sob a tampa pesada e puxou. As dobradiças, também enferrujadas, protestaram com um gemido longo e agudo, como um lamento. A tampa se abriu. O primeiro sentido a ser assaltado foi o olfato. Um cheiro forte e peculiar invadiu suas narinas, sobrepondo-se ao mofo. Era o cheiro de tecido oleado, um aroma químico e protetor, misturado com o cheiro seco e adocicado de papel velho e couro. Clara estendeu o isqueiro para dentro. A pequena chama iluminou o interior. Seus olhos se arregalaram. A respiração ficou presa em sua garganta. Não era lixo. Não eram ossos. Era ouro. Pequenas barras de ouro, empilhadas com uma precisão organizada, envolvidas frouxamente em panos engordurados. Elas não brilhavam como nos filmes. Tinham um brilho denso, pesado, quase oleoso sob a luz da chama, uma cor amarela profunda e inconfundível. Era a cor da riqueza impossível, da sorte que muda uma vida. Clara deixou o isqueiro no chão e, com as mãos trêmulas, pegou uma das barras. O peso a surpreendeu. Era muito mais pesada do que parecia. Densa, real. O metal era frio e liso em sua mão suja. Ela a virou e revirou, incapaz de acreditar no que seus sentidos lhe diziam. Era real. Ao lado das barras de ouro, havia 2 pequenos sacos de lona, amarrados com barbante. Ela desamarrou o nó de um deles. Os dedos desajeitados e trêmulos. Virou o saco sobre a palma da mão. O que caiu não foram moedas, mas pedras. Pedras opacas de um branco leitoso, com formas irregulares. Diamantes, diamantes brutos. Eles não brilhavam, mas pareciam conter uma luz interior, uma promessa de fogo. O som que fizeram ao cair em sua mão foi um clique suave e pesado. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela se sentou no chão úmido, a mente girando, incapaz de processar a magnitude da descoberta. O desespero de horas atrás parecia pertencer a outra vida. Ela mergulhou as mãos na caixa, sentindo o contato frio e pesado dos lingotes e das pedras. Era uma sensação surreal, como um sonho. Havia dezenas de barras, talvez mais. Uma fortuna que ela não conseguia nem começar a calcular. O dinheiro que ela gastara naquele terreno inútil, os 4.800 talis que representavam sua ruína, agora pareciam uma piada, uma taxa de entrada para um destino que ela nunca poderia ter imaginado. Uma risada borbulhou em seu peito, uma risada histérica, à beira do choro. Ela estava rica, inacreditavelmente, absurdamente rica. Ali, no meio do nada, em um buraco fedorento sob uma árvore morta, ela havia encontrado a salvação. O som de sua própria risada no porão silencioso a assustou, e ela se calou. O medo retornou, mas era um medo diferente agora. Não era o medo da miséria, mas o medo de perder aquilo, o medo do que aquela fortuna significava. Foi então que ela notou, sob a camada de ouro e diamantes, havia algo mais, algo plano e escuro. Com cuidado, ela removeu algumas barras de ouro, o som do metal se chocando suavemente ecoando no porão. Lá embaixo, aninhado no fundo da arca, estava um volume encadernado em couro escuro e uma pasta de documentos, amarrada com uma fita desbotada. Estavam embrulhados em uma camada adicional de tecido oleado, o que os preservara da umidade de forma notável. O cheiro de papel velho e tinta era forte. Com uma delicadeza que contrastava com a violência que usara para abrir a caixa, Clara pegou o livro. A capa de couro era lisa e fria ao toque. Não havia título, apenas 2 iniciais gravadas em baixo relevo
quase apagadas pelo tempo. H.M. Um diário. A riqueza era a isca, mas aquilo era o verdadeiro segredo. O coração de Clara deu um salto. A história daquele tesouro estava ali, em suas mãos. Clara permaneceu no porão úmido, o eco do cadeado quebrado ainda vibrando no ar frio. A luz trêmula do isqueiro no chão lançava sombras longas e fantasmagóricas nas paredes de pedra, fazendo as raízes da figueira no teto parecerem garras esqueléticas. Ela afastou as mãos do ouro e dos diamantes. O peso daquelas riquezas era vertiginoso, mas o que realmente prendia sua atenção era o volume encadernado em couro, o diário. Seu coração, que antes martelava de excitação, agora batia com uma cadência mais lenta e apreensiva. O cheiro de papel antigo e couro curado era mais potente que o de mofo, um perfume de histórias esquecidas. Com dedos que ainda tremiam, mas agora com um propósito diferente, ela pegou o livro. A capa era fria e surpreendentemente lisa. Ela sentia o peso de décadas em suas mãos, um peso muito mais significativo do que o do metal precioso. Este livro não era sobre fortuna, era sobre a verdade. E a verdade, ela pressentia, podia ser muito mais perigosa do que a pobreza. Sentada no chão de terra batida, com a chama do isqueiro quase se extinguindo, ela abriu o diário na primeira página. A caligrafia era elegante, fluida, mas as palavras pareciam ter sido escritas com urgência. A tinta preta, embora desbotada, ainda era nítida contra o papel amarelado. Junho de 1974. Ela leu em voz baixa, sua voz um sussurro no silêncio sepulcral. O autor, que assinava como Heitor Medeiros, não descrevia o desespero que Clara sentia naquele lugar. Pelo contrário, ele falava da figueira como um farol verdejante, um ponto de encontro e esperança. Descrevia o som do vento nos galhos, não como um lamento, mas como uma canção de liberdade. Clara sentiu um arrepio. Ela estava lendo sobre o mesmo pedaço de terra, mas em um tempo diferente, uma dimensão onde a morte ainda não havia fincado suas raízes. Ela sentiu uma conexão estranha e imediata com aquele homem, um fantasma cuja voz agora ecoava em sua mente, contando a história secreta daquele chão que ela amaldiçoara poucas horas antes. Ela virou as páginas com cuidado, o papel frágil quase se desfazendo ao toque. A história se desdobrava e o mistério daquele lugar começava a se dissipar, dando lugar a uma realidade muito mais complexa e perigosa. Heitor Medeiros não era um agricultor. Ele era um elo em uma rede clandestina, um porto seguro em meio à tempestade da ditadura militar. As entradas descreviam a chegada de hóspedes no meio da noite, os rostos marcados pelo medo, mas os olhos brilhando com convicção. Eram médicos, professores universitários, jornalistas, artistas. Pessoas cujo único crime era pensar diferente. Clara podia quase sentir o cheiro do café forte que eles tomavam para ficar acordados, o som dos sussurros conspiratórios, o medo palpável que pairava no ar da pequena casa que um dia existiu ali. Este não era um simples esconderijo, era um santuário, a última parada antes da liberdade ou do desaparecimento. O coração de Clara apertou com uma empatia dolorosa por aquelas almas fugitivas. Uma entrada datada de agosto de 1975 finalmente explicou a fortuna escondida. O ouro e os diamantes não pertenciam a Heitor. Eram o patrimônio de uma vida inteira das famílias que ele ajudava a fugir. Os bens que não podiam levar consigo, convertidos em uma forma compacta e anônima, uma forma de recomeçar em um país estranho, longe da perseguição. Heitor era o guardião dessa confiança, um banqueiro de causas perdidas, o protetor da última esperança de dezenas de pessoas. O brilho do ouro na caixa de metal, que antes parecera uma bênção do acaso, agora adquiria um peso moral esmagador. Não era um tesouro achado, era uma responsabilidade herdada. Cada barra, cada pedra bruta, representava uma vida interrompida, uma família despedaçada, um sonho de liberdade comprado com o preço do exílio. Clara sentiu o peso daquela história em seus ombros. Ela não era mais apenas uma mulher desesperada. Era a depositária de um segredo sagrado,
manchado de dor e coragem. Conforme avançava para os últimos meses de 1976, o tom do diário mudou drasticamente. A caligrafia elegante deu lugar a traços apressados e nervosos. As descrições poéticas da natureza foram substituídas por anotações curtas, quase telegráficas, carregadas de uma ansiedade crescente. Heitor escreveu sobre a presença de um jovem e ambicioso tenente do exército que começara a rondar o vilarejo. Um homem que fazia muitas perguntas, que oferecia bebida aos moradores na venda local em troca de informações. Heitor o descreveu com uma clareza assustadora. Um homem com olhos de abutre e o sorriso de uma raposa. Ele mencionou sua suspeita de que o tenente sabia sobre as encomendas secretas que chegavam e partiam de sua propriedade. O ar no porão pareceu gelar instantaneamente. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O tipo de frio que anuncia uma tragédia inevitável. A narrativa estava caminhando para um desfecho sombrio, e ela sentia que estava prestes a ler o nome do diabo. A última página do diário continha apenas 3 linhas, escritas com uma força que quase rasgou o papel. A tinta estava borrada, como se lágrimas ou gotas de suor tivessem caído sobre ela. O tenente Bastos. Ele está aqui. Ele sabe de tudo. E por último, uma prece desesperada. Que Deus nos proteja. Depois disso, nada. Apenas páginas em branco, um silêncio de papel que gritava mais alto que qualquer palavra. O nome Bastos pairou no ar estagnado do porão, carregado de uma maldade antiga e palpável. Clara sentiu a náusea subir à sua garganta. Ela largou o diário e pegou a pasta de documentos. Lá estavam certidões de nascimento de Heitor, de sua esposa e de seus 2 filhos pequenos, cartas trocadas com parentes distantes, a escritura original daquele mesmo terreno, as provas da existência de uma família que havia sido apagada da história. O desaparecimento dos Medeiros não era mais um mistério, era um crime, e ela estava sentada exatamente no epicentro da cena, décadas depois. Com o diário e os documentos pressionados contra o peito como um escudo frágil, Clara subiu os degraus de pedra, emergindo da escuridão do porão para a luz cinzenta do amanhecer. O mundo parecia diferente. O vento que assobiava nos galhos da figueira morta não era mais apenas vento. Era o lamento da família Medeiros. A terra sob seus pés não era apenas um terreno inútil, era um túmulo sem nome. Ela olhou para Lucas, que dormia enrolado em um cobertor fino perto da abertura, a respiração suave e regular. Um novo tipo de medo, mais afiado e específico do que a miséria que sentira antes, cravou-se em seu coração. O perigo daquele lugar não era a solidão, a fome ou o pântano fétido. O perigo tinha um rosto, uma patente e um nome, Bastos, e ele, ou seus descendentes, poderiam ainda estar por perto. A fortuna que encontrara não era uma salvação, era uma sentença. Ela havia desenterrado não apenas ouro, mas um fantasma vingativo que não descansara em 40 anos. Enquanto o céu no leste começava a clarear, passando de cinza para um rosa pálido, um som perturbador cortou o silêncio da manhã. Um ronco baixo e constante de motor. O som crescia em volume, inconfundível, vindo pela mesma estrada de terra que ela e Lucas haviam percorrido a pé. O coração de Clara disparou, martelando violentamente contra suas costelas. O pânico gelado a paralisou. Seu primeiro instinto foi primal: agarrar Lucas, o diário, e correr para o mato espinhento, desaparecer na vegetação. Mas para onde? O som estava cada vez mais perto, implacável. Era um motor potente, de um veículo grande. O ruído parou abruptamente, exatamente na divisa de seu terreno. Seguiu-se um silêncio tenso, que durou uma eternidade de segundos. E então, o som de uma porta de carro batendo, um barulho seco e autoritário que ecoou pela paisagem vazia, soando como o fechar de uma armadilha. Ela prendeu a respiração, o corpo rígido de terror. Eles haviam sido encontrados. Da nuvem de poeira vermelha levantada por uma caminhonete grande e escura, surgiu uma figura. Era um homem idoso, mas sua postura era impecavelmente reta, desafiando a idade. Seus cabelos eram completamente brancos, penteados para trás com uma precisão militar. Vestia calças e camisa de brim,
roupas de trabalho rural, mas eram limpas, bem passadas, de uma qualidade que destoava do ambiente. O rosto, sulcado por rugas profundas, era uma máscara de neutralidade, mas os olhos eram de uma cor pálida e fria, aguçados e penetrantes, como os de uma ave de rapina. Ele caminhava em direção a ela com uma lentidão calculada, apoiando-se em uma bengala com castão de prata que brilhava sob a luz da manhã. Suas botas de couro caras esmagavam o cascalho com um ritmo constante e dominador. Ele parou a poucos metros dela, seu olhar varrendo o cenário. A barraca miserável, a mulher suja e assustada, a criança adormecida. Seu rosto não expressava pena, apenas avaliação. "Bom dia, minha filha", ele disse. A voz era inesperadamente suave, quase um veludo, um tom paternal que contrastava violentamente com a dureza de seu olhar. "Meu nome é Antero Bastos. Sou seu vizinho, dono da maior parte das terras por aqui." Ele fez um gesto vago com a bengala na direção do horizonte. "Eu vi o movimento de longe ontem à noite e fiquei preocupado. Uma mulher com uma criança, sozinhas neste fim de mundo, não é nada prudente." Ele abriu um sorriso, mas era uma contração de lábios que não alcançava seus olhos frios. O sangue de Clara gelou em suas veias. Bastos. O mesmo nome, o nome do diabo no diário. Não podia ser uma coincidência. Era ele. Mais velho, enrugado, mas era ele. Uma onda de tontura a atingiu. Sua garganta se fechou, seca e apertada. Ela tentou responder, mas nenhum som saiu. Ela apenas o encarava, o horror estampado em seu rosto, enquanto o homem que destruiu a família Medeiros a estudava com uma curiosidade gelada. Ele continuou, fingindo não notar o terror dela, seu olhar calculista passando dela para o terreno. "Olha, minha jovem, serei honesto. Este pedaço de terra é amaldiçoado. É infértil. A água do pântano ali atrás traz doença. Ninguém jamais conseguiu prosperar aqui. Você cometeu um erro ao comprar isso, e eu sinto pena de sua situação." Ele soltou um suspiro, uma atuação de compaixão que fez o estômago de Clara se revirar. "Então, vamos fazer um acordo, um ato de boa vizinhança. Eu lhe ofereço 5.000 reais por este lote. É mais do que vale. Você recupera o dinheiro que gastou, pega seu menino e sai daqui hoje mesmo, antes que uma desgraça maior aconteça." A oferta pairou no ar. 5.000 reais, um pouco mais do que ela pagara. A chance de pegar o dinheiro, a criança, o ouro e desaparecer para sempre. A saída fácil, a rota de fuga que sua mente desesperada implorava para que ela aceitasse. Era uma tentação venenosa, a promessa de paz em troca de sua consciência. Clara engoliu em seco, forçando a umidade a voltar para sua boca. Ela sentia o peso do diário em sua mochila, um calor que se irradiava por suas costas. As imagens das páginas amareladas, a caligrafia de Heitor, o nome de seus filhos nas certidões. Ela olhou para o rosto de Antero Bastos, o rosto do tenente com olhos de abutre, e viu a história inteira ali, gravada nas linhas de sua pele. Todo o instinto de sobrevivência em seu corpo gritava para que ela aceitasse a oferta, pegasse o dinheiro e corresse sem olhar para trás. Mas algo mais forte a segurou. Uma teimosia nascida do horror. Vender aquela terra para ele, o assassino, seria a traição final. Seria como ajudá-lo a enterrar os corpos uma segunda vez. Com uma voz que mal reconheceu como sua, trêmula mas firme, ela respondeu: "Não, obrigada. O terreno não está à venda. A decisão estava tomada. Um salto no escuro. Não mais por desespero, mas por um senso de dever para com os mortos." A mudança no rosto de Antero Bastos foi quase imperceptível, mas para Clara foi como se uma máscara de gesso tivesse rachado, revelando a monstruosidade por baixo. O sorriso paternal desvaneceu-se, não de uma vez, mas lentamente, sendo reabsorvido por seus lábios finos. Os músculos de sua mandíbula se contraíram, e seus olhos, que já eram frios, perderam o último vestígio de luz, tornando-se duas lascas de gelo. Ele deu um passo lento à frente e o espaço pessoal de Clara foi violado. A presença dele era esmagadora, carregada de uma autoridade violenta e antiga. O ar ao redor pareceu ficar mais denso e mais frio. "Não seja tola, moça", ele sibilou, a voz aveludada agora substituída por um rosnado baixo e controlado.
o som de metal raspando em pedra. Você não tem a menor ideia de onde se meteu. Este lugar engole gente. Não é um parquinho para amadores brincando de recomeçar a vida. A fachada de vizinho preocupado se desintegrou completamente, revelando o predador que ele sempre fora. O olhar de Antero desviou-se dela por um segundo, fixando-se em Lucas, que começava a despertar e se sentar, esfregando os olhos sonolentos. O olhar do coronel sobre o menino foi longo, possessivo, e fez o sangue de Clara congelar. Foi um olhar que dizia: eu posso tocar nisso. Ele voltou a encará-la, o queixo erguido em um gesto de poder absoluto. Este lugar é muito isolado. Ele continuou, o tom agora falsamente casual, mas cada palavra era uma faca afiada, cheio de perigos. Cobras venenosas, sabe? E aquele pântano. É muito fácil uma pessoa escorregar, cair na lama e nunca mais ser encontrada. Acidentes terríveis acontecem o tempo todo por aqui. Ele fez uma pausa dramática, deixando a imagem macabra se instalar na mente de Clara. Então, ele cravou os olhos nos dela e deu o golpe final com uma clareza brutal, especialmente com crianças curiosas, que às vezes gostam de cavar buracos onde não devem. A ameaça não era mais velada, era uma promessa. O coronel Antero Bastos não esperou por uma resposta. Ele se virou com a mesma lentidão calculada, como um rei deixando seus súditos, e caminhou de volta para sua caminhonete imponente. A porta bateu com a mesma força final e autoritária. O motor roncou, e o veículo partiu, levantando uma nuvem de poeira que demorou a assentar, como se tentasse apagar a presença dele. Clara ficou para trás, paralisada, o corpo tremendo em uma mistura violenta de terror e uma fúria impotente. O perigo agora tinha um rosto, uma voz e um nome. Ela estava sentada sobre a prova de um crime atroz, uma fortuna em ouro e a chave para desvendar o desaparecimento de uma família inteira. Mas o criminoso era o homem mais poderoso da região, um fantasma da ditadura que nunca perdeu seu poder, e ele sabia que ela sabia. E o pior de tudo, ele acabara de colocar seu filho na mira. O que você faria no lugar dela? Arriscaria tudo pela justiça ou pegaria seu filho e o tesouro para fugir, deixando os fantasmas do passado enterrados para sempre? A poeira assentou lentamente, mas o veneno das palavras de Antero Bastos permaneceu no ar, denso e sufocante. Clara estava congelada no lugar, o corpo inteiro vibrando com um terror tão profundo que era quase uma experiência física. Cada palavra dele ecoava em sua mente, especialmente a ameaça velada contra Lucas. Crianças curiosas. A imagem de seu filho, seu único e precioso bem, em perigo por causa dela, por causa de um segredo que ela desenterrara, era uma tortura insuportável. Ela sentiu a náusea subir à sua garganta, um gosto amargo de bile e pânico. A manhã que deveria trazer a luz da esperança havia trazido a escuridão de uma ameaça mortal. O silêncio que o coronel deixou para trás era mais barulhento do que qualquer grito, preenchido pelo som ensurdecedor de seu próprio coração, batendo descontroladamente contra as costelas. Ela olhou para a vastidão vazia ao redor e, pela primeira vez, a solidão não era o maior de seus medos. O verdadeiro monstro tinha nome, rosto e acabara de lhe fazer uma visita. Lucas, percebendo o estado de sua mãe, aproximou-se e abraçou suas pernas com força. Mãe, aquele homem era mau, ele sussurrou, a voz abafada contra o tecido rasgado de sua calça. O toque de seu filho foi o que quebrou a paralisia de Clara. Uma onda de fúria protetora, feroz e primal, varreu o terror. Aquele homem não tocaria em seu filho. Aquele monstro não venceria. A passividade e o desespero que a dominaram deram lugar a uma clareza fria e afiada. Ficar ali era uma sentença de morte. A oferta de compra não era uma gentileza, era um ultimato. Ele voltaria. E, quando voltasse, não seria para conversar. Ela sentia o peso da mochila em suas costas, onde guardara o diário e os documentos. Não era apenas um livro velho, era uma arma, mas uma arma inútil se seu portador estivesse morto. Ela precisava de ajuda, precisava de um santuário, precisava encontrar alguém que pudesse ouvir a voz de Heitor Medeiros
que ainda gritava daquelas páginas amareladas, a imagem do vilarejo poeirento, que antes parecera o fim do mundo, agora surgia em sua mente como a única possibilidade de salvação. Era um lugar esquecido pelo tempo, mas era um lugar com pessoas. Alguém ali poderia saber de algo, conhecer a história, odiar o coronel Antero Bastos tanto quanto ela começava a odiar. Era uma aposta desesperada, talvez até estúpida, caminhar em direção à toca do lobo, mas ficar parada no meio do terreno era ainda pior. Agindo com uma urgência febril que contrastava com sua inércia de minutos atrás, ela começou a se mover. Ela não desmontaria a barraca. Precisava parecer que ainda estava ali. Pegou a menor das mochilas, a que continha suas roupas e as de Lucas, e a esvaziou rapidamente. Com as mãos trêmulas, ela colocou o diário e a pasta de documentos no fundo. Então, hesitou. Voltou ao porão. A escuridão não mais assustadora, mas familiar. Pegou um dos pequenos sacos de lona com os diamantes e algumas barras de ouro, o suficiente para ser sua passagem para qualquer lugar, e os escondeu na mochila. Com a mochila do tesouro e da verdade agora em suas costas, ela agarrou a mão de Lucas. "Vamos dar um passeio, meu filho. Vamos conhecer a cidadezinha", disse ela, a voz soando forçadamente calma. Ela lançou um último olhar para a figueira morta, para a barraca solitária, para o buraco mal coberto que escondia uma fortuna e uma tragédia. Aquele lugar não era seu lar nem sua ruína. Era um campo de batalha, e ela estava apenas recuando para encontrar novas armas. A caminhada de volta pela estrada de terra foi diferente. A cada passo, ela sentia os olhos de Antero Bastos em suas costas. Cada farfalhar de folhas no mato, cada sombra projetada pelo sol da manhã, era uma ameaça em potencial. O cheiro de poeira e mato seco agora estava impregnado com o cheiro do medo. Ela segurava a mão de Lucas com tanta força que seus próprios dedos doíam. Seu corpo estava tenso, seus sentidos em alerta máximo, como um animal sendo caçado. Ela não estava mais fugindo da miséria. Estava fugindo de um assassino, e a estrada parecia infinitamente mais longa e mais perigosa do que na vinda. Ao chegar ao vilarejo, o lugar parecia ainda mais silencioso e abandonado do que antes. As poucas pessoas que via nas varandas das casas a observavam com uma curiosidade desconfiada. Uma mulher e uma criança, sujas de poeira, chegando a pé do nada. Clara sentia os olhares como agulhas em sua pele. Ela sabia que perguntar diretamente sobre Antero Bastos seria um erro fatal. Naquele tipo de lugar, a lealdade, ou o medo, valia mais que a verdade. Ela precisava de alguém que estivesse à margem do poder dele. Alguém que o tempo tivesse tornado invisível ou destemido. Ela entrou na única venda do lugar, o cheiro de cachaça e serragem pairando no ar. O homem atrás do balcão, de rosto cansado, a encarou sem dizer nada. Clara engoliu em seco. "Bom dia, estou procurando ajuda. Alguém antigo. Um curandeiro, talvez? Ou só alguém que conheça bem as histórias daqui?" O homem a mediu por um longo instante. "Procurando história velha. Só tem um homem para isso, o Afonso. Mora no último casebre da saída, aquele caindo aos pedaços." O casebre era ainda mais humilde do que Clara imaginara. As paredes de pau a pique estavam remendadas em vários lugares, o pequeno telhado de zinco enferrujado, e a varanda era sustentada por 2 escoras de madeira. Um jardim surpreendentemente bem cuidado, cheio de plantas medicinais e flores simples, era o único sinal de vida vibrante. Um cheiro de chá de capim-cidreira flutuava suavemente no ar. Uma lufada de paz em meio ao seu turbilhão de pânico. Ela hesitou por um momento na porteira improvisada. O que ela diria? Como começaria? A ideia de confiar seu segredo mortal a um completo estranho era apavorante. Mas a alternativa, enfrentar Antero sozinha, era impensável. Ela sentiu o peso do diário em suas costas, as vozes dos medeiros implorando por justiça. Com uma respiração profunda que mal conseguiu acalmar o tremor em suas mãos, ela empurrou a porteira, que rangeu como um gemido, e caminhou pelo pequeno caminho de pedras até a porta da frente. A cada passo, sentia que estava se aproximando de seu último recurso. Um homem muito velho estava sentado em uma cadeira de balanço na varanda,
os olhos quase fechados, como se estivesse dormindo. Ele era incrivelmente magro, a pele escura e enrugada colada aos ossos, as mãos nodosas descansando sobre os joelhos. Seus cabelos eram uma nuvem fina e branca. Ele parecia tão frágil que uma brisa mais forte poderia levá-lo. Clara parou a alguns metros, sem saber como abordá-lo. Seu Afonso, ela chamou, a voz baixa e incerta. O homem abriu os olhos lentamente. Eram olhos surpreendentes, escuros e profundos, turvos pela idade, mas que ainda continham uma faísca de lucidez e inteligência. Ele a examinou, a ela e a Lucas, sem dizer uma palavra. Não havia a desconfiança que ela vira nos outros moradores, mas uma espécie de tristeza antiga, uma resignação conhecedora. O silêncio se estendeu, pesado, quebrado apenas pelo zumbido de uma abelha nas flores. Clara sentiu que estava sendo julgada, não por sua aparência, mas por algo muito mais profundo, pela carga que carregava em sua alma. Finalmente ele falou, a voz um sussurro rouco, como folhas secas se arrastando. A moça do terreno da figueira morta, ele afirmou, não perguntou. O povo fala. Diz que o coronel já foi lhe visitar. As palavras caíram sobre Clara como uma sentença. Então todos sabiam. Todos assistiam de suas janelas. Em silêncio, a peça se desenrolar. O medo e a vergonha a fizeram querer recuar, correr. Mas ela se forçou a ficar. Aquele homem não mencionara o coronel com o respeito temeroso dos outros. Havia algo em seu tom, um desprezo sutil, uma familiaridade cansada. Clara deu um passo à frente, o coração martelando. Ela não podia contar tudo. Não ainda. Precisava de um teste, uma ponte. Abriu a mochila e o cheiro de papel velho e couro se misturou ao de capim-cidreira. Cuidadosamente, ela tirou o diário. Não o abriu, apenas segurou-o, virado para o velho, para que ele pudesse ver a capa escura e gasta, com as duas iniciais quase apagadas gravadas no couro, H.M. A reação de seu Afonso foi imediata e devastadora. A máscara de resignação cansada se quebrou. Seus olhos escuros se arregalaram, fixos no diário como se vissem um fantasma. A mão nodosa que descansava no joelho começou a tremer violentamente. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu, apenas um arquejo trêmulo. Ele se inclinou para a frente na cadeira de balanço, o corpo frágil tomado por uma agitação súbita. Uma lágrima solitária escapou de seu olho esquerdo e traçou um caminho sinuoso pela paisagem de rugas de sua bochecha. O velho caseiro reconheceu o livro. Ele sabia a quem pertencera. Clara sentiu um nó na garganta. Ela não precisava mais falar. O diário falara por ela, um grito silencioso através de quase 50 anos. Aquele livro não era apenas um objeto, era a chave que abria o cofre trancado da memória e da dor daquele homem. A prova de que ela estava no caminho certo. A conexão com o passado estava feita. Onde? Onde a moça achou isso? Ele sussurrou, a voz embargada, mal audível. Ele estendeu a mão trêmula, não para pegar o livro, mas como se para tocar uma aparição. Clara se aproximou e colocou o diário em suas mãos. O contato dos dedos dele com o couro foi reverente. Ele o acariciou como se fosse o rosto de um ente querido há muito perdido. Heitor Medeiros. Ele murmurou o nome, e o som foi um misto de lamento e prece. Meu patrão, meu amigo. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, pingando em suas roupas simples. O choro de um homem de mais de 80 anos é uma coisa terrível de se ver. Um oceano de dores acumuladas. Ele contou a história, em frases quebradas por soluços. Contou sobre a bondade dos Medeiros, sobre a alegria de seus filhos brincando sob a figueira, que na época era frondosa e cheia de vida. Contou sobre as visitas noturnas, sobre os amigos que o patrão ajudava e sobre o medo constante que todos sentiam. Ele confirmou tudo o que Clara lera e acrescentou os detalhes que o diário não podia conter. A noite do desaparecimento, o som dos caminhões do exército subindo a estrada de terra, os gritos abafados. Ele, escondido no mato, assistiu a tudo, paralisado pelo terror. Viu quando levaram Heitor, sua esposa e as crianças, e viu o jovem tenente Bastos comandando a operação.
o rosto iluminado pelos faróis, um sorriso frio nos lábios. Ele procurou. Depois, Afonso disse, a voz cheia de um ódio antigo. Cavou por semanas, revirou a casa inteira, que depois mandou queimar, mas nunca achou nada. Seu Heitor era mais esperto. E então ele olhou para Clara, os olhos turvos agora brilhando com uma nova luz. Mas o tenente enriqueceu mesmo assim. Meses depois, comprou a fazenda vizinha. Apareceu com gado, com maquinário. Ninguém nunca perguntou de onde veio o dinheiro. Todos tinham medo. E ele ficou, virou coronel, virou dono de tudo. Menos daquele pedacinho de chão. Ele nunca mais botou os pés lá, mas sempre ficou de olho, como um cão guardando um osso que não consegue comer. O quebra-cabeça estava completo. A história tinha agora uma testemunha viva, uma voz que podia dar corpo aos fantasmas do diário. A fortuna de Antero Bastos fora construída sobre o sangue e o medo. O terreno amaldiçoado era sua obsessão, o lembrete diário de sua falha em encontrar o tesouro que o motivara a cometer o crime. A visita dele naquela manhã não fora apenas uma ameaça, fora um ato de desespero de um velho assassino, que viu a última ponta solta de seu passado ser remexida por uma forasteira. A presença de Clara ali era um risco intolerável para ele. Seu Afonso, depois de esgotar seu choro, pareceu ganhar uma nova força, uma dignidade endurecida pela dor. A moça e o menino não podem voltar para lá. Não hoje. Ele vai mandar alguém. A noite é o tempo dele, o tempo dos covardes. Ele não vai sujar as próprias mãos, não mais. O coração de Clara gelou. A intuição que a fizera fugir estava correta. Ela e Lucas tinham escapado por um triz. Mas a senhora precisa das provas. Ele continuou, a mente ainda afiada. Aquele livro é a alma do seu Heitor. Os documentos são o corpo. Sem eles, a palavra de um velho como eu não vale nada contra o dinheiro do coronel. Ele se levantou, apoiando-se em uma bengala de madeira simples. Tem um jeito de sair de lá sem ser pela estrada. Uma trilha antiga, de caçador, que passa por trás do pântano e sai perto do rio. É perigosa à noite, cheia de espinhos, mas é o único caminho que os homens dele não vão pensar em olhar. A moça sabe onde fica uma moita de bambu gigante, perto da cerca dos fundos. Clara assentiu, lembrando-se vagamente do lugar. A trilha começa ali. Vá com a última luz do dia. Pegue o que precisar e venha para cá. Minha neta, ela é advogada em Brasília. Ela vai saber o que fazer. Ela odeia esses monstros da ditadura mais do que eu. A esperança, pela primeira vez naquele dia, pareceu algo concreto, um plano, um caminho a seguir, uma trilha no escuro. Clara sentiu um misto de gratidão e um medo avassalador. Voltar para aquele terreno era a última coisa que ela queria fazer. Era como entrar voluntariamente na jaula de um animal faminto. Mas seu Afonso estava certo. As provas, a fortuna. Ela precisava de mais do que a pequena bolsa que carregava. Precisava do resto do tesouro para financiar a fuga e a luta que viria pela frente. E não podia deixar a barraca vazia. A ausência deles seria um alarme para os capangas de Antero. Ela deixou Lucas sob os cuidados do velho, que lhe deu um copo de água com açúcar e começou a lhe contar histórias de passarinhos. A cena, tão doméstica e pacífica, contrastava brutalmente com a missão mortal que Clara estava prestes a empreender. Com o coração na garganta, ela se despediu e começou a caminhada de volta, sozinha, enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com as cores de um hematoma. Cada passo em direção à figueira morta era um passo em direção ao clímax de seu pesadelo. O retorno foi uma tortura psicológica. O sol poente lançava sombras longas e distorcidas que pareciam se mover no canto de seus olhos. O vento nos galhos da figueira morta soava agora como um aviso urgente. O cheiro do pântano era o hálito podre do perigo que se aproximava. Ela chegou ao terreno, o coração batendo na garganta. O silêncio era total, pesado. Com uma velocidade que ela não sabia possuir, correu para o porão. O cheiro de terra úmida e ouro a envolveu. Ela não pegou tudo. Seria pesado demais. Impossível de carregar na fuga pela mata. Pegou mais 2 sacos de diamantes e o máximo de barras de ouro que conseguiu enfiar na mochila maior. Deixou o resto,
uma isca para o caso de o pior acontecer. A cada segundo ali embaixo, sentia a armadilha se fechando. O som de sua própria respiração ecoava, alto e ofegante. O tempo estava se esgotando. Ela sentia isso em seus ossos, uma pressão no ar, uma mudança sutil na atmosfera. Ao sair do porão, a noite já havia praticamente caído. A luz era um crepúsculo azul profundo, e as primeiras estrelas começavam a piscar. Ela arrastou a pesada placa de ferro de volta para o lugar, cobrindo-a com terra e folhas o melhor que pôde. Um esforço fútil, mas necessário para seu psicológico. Jogou alguns pertences de volta na barraca, para que parecesse ocupada. A mochila com o tesouro e as provas era pesadíssima. Ela a colocou nas costas, sentindo o peso do ouro e da responsabilidade. Cada músculo do seu corpo gritava de tensão. Ela estava pronta para ir em direção à moita de bambu, ao começo da trilha, quando ouviu o som que ela mais temia, o ronco distante de um motor vindo pela estrada de terra. Desta vez, não era a caminhonete potente do coronel. O som era diferente, de um carro mais velho, o motor engasgando ligeiramente, mas estava vindo em sua direção, rápido. O pânico a atingiu como um soco no estômago. Era tarde demais. Ela não pensou, apenas reagiu. Jogou-se no chão, arrastando-se para a sombra de um arbusto espinhento perto da entrada da trilha, seu corpo se encolhendo, tentando se tornar invisível. Os faróis do carro varreram o terreno, iluminando a barraca solitária com uma luz branca e cruel. O carro parou com um cantar de pneus. 2 portas bateram, o som ecoando como tiros na noite. Clara prendeu a respiração, o coração parecendo querer explodir para fora do peito. Ela ouviu vozes masculinas, baixas e rudes. "É essa porcaria aí", disse uma voz. O coronel disse para dar um susto, fazer ela correr e largar tudo para trás. "Vamos acabar logo com isso." Clara fechou os olhos com força, rezando. Ela podia ouvir os passos pesados deles, esmagando o mato seco, aproximando-se da barraca. O som era aterrorizante, o caminhar de predadores que se sabem donos do território. E então, um novo cheiro cortou o ar da noite, sobrepondo-se ao mofo do pântano e à poeira. Um cheiro químico, volátil e inconfundível. Gasolina. Clara sentiu o estômago revirar de puro terror. Eles não iam apenas dar um susto, eles iam queimar tudo. Ela ouviu o som do líquido sendo derramado, um som de glub vindo de um galão, seguido pelo som de respingos ao redor da barraca. Eles estavam encharcando a lona, a grama seca, criando uma pira. A imagem de seu filho dormindo ali dentro, caso ela não tivesse encontrado seu Afonso, lampejou em sua mente e a encheu de uma fúria gelada. Aqueles homens, amando de Antero, a queimariam viva com seu filho sem piscar. A vida deles não valia nada. Eram apenas um inconveniente a ser eliminado. A percepção da brutalidade casual, da crueldade sem remorso, eliminou o último vestígio de hesitação de sua mente. "Derrama mais perto da árvore, para pegar fogo rápido." A outra voz grunhiu, impaciente. Clara sabia que era agora ou nunca. O próximo som seria o de um isqueiro ou um fósforo, e então seria tarde demais. O fogo se espalharia em segundos, iluminando a clareira inteira e revelando seu esconderijo. Ela precisava correr, mas o caminho para a trilha passava perigosamente perto de onde eles estavam. Ela olhou para a escuridão da mata atrás dela. Era uma parede de negrume, cheia de espinhos e perigos desconhecidos. A trilha que seu Afonso indicara era sua única rota de fuga planejada. Com a mochila pesada nas costas, ela se levantou em um movimento agachado, o corpo tremendo, mas movido por pura adrenalina. O som de seus próprios movimentos pareceu ensurdecedor aos seus ouvidos. Cada galho que estalava sob seus pés um potencial alarme. Ela deu o primeiro passo para a escuridão, para a corrida de sua vida. Um dos homens parou. "Você ouviu isso?" ele perguntou. O coração de Clara parou. Ela congelou atrás da moita de bambu, o corpo rígido. "Deve ser um bicho. Anda logo. Acende isso." O outro respondeu, irritado. Naquele breve instante de hesitação, Clara não esperou mais. Ela se lançou para dentro da mata, correndo às cegas, sem se importar com os galhos que arranhavam seu rosto e braços.
sem se importar com os espinhos que rasgavam suas roupas e sua pele. O único som em sua cabeça era o som de sua respiração ofegante e a batida frenética de seu coração. Ela tropeçou em uma raiz, caiu de joelhos com um baque surdo, a dor aguda percorrendo sua perna. A mochila pesada quase a fez perder o equilíbrio. — Ei, tem alguém ali? Ela ouviu a voz gritar, agora alarmada. A luz de uma lanterna poderosa cortou a escuridão. O facho de luz varrendo a mata, perigosamente perto de onde ela estava. Ela se levantou, ignorando a dor lancinante no joelho, e correu novamente, mais fundo na escuridão protetora da floresta. O barulho de sua fuga desesperada agora era óbvio. — Pega ela! Um dos homens gritou, e ela ouviu o som de passos pesados e desajeitados vindo em sua direção, quebrando galhos, amaldiçoando a escuridão. Eles a estavam caçando. A adrenalina era uma droga potente em suas veias, anulando a dor, anulando o cansaço. Ela só pensava em uma coisa: Lucas. A imagem do rosto de seu filho, esperando por ela no casebre de seu Afonso, era o farol que a guiava através da noite. Ela corria, o peito queimando, os pulmões lutando por ar. O peso do ouro em suas costas era o peso da justiça, o peso da sobrevivência, e atrás dela, as luzes das lanternas dançavam entre as árvores cada vez mais perto, enquanto as vozes dos capangas de Antero Bastos cortavam a noite, prometendo violência e morte. A caçada havia começado. Clara irrompeu pela porta do casebre, um animal selvagem escapando da armadilha. O som de seu corpo se chocando contra a madeira foi seguido por um silêncio preenchido apenas por sua respiração rasgada e ofegante, que queimava seus pulmões. O cheiro de capim-cidreira e de madeira velha a envolveu como um abraço, o primeiro aroma de segurança em dias. Seu Afonso a amparou. Os braços frágeis surpreendentemente fortes. Eles vieram. Ela conseguiu sussurrar, o terror ainda grudado em sua garganta. Sem hesitar, o velho girou a manivela de um telefone antigo, de parede. O som da chamada, uma série de estalos e chiados na linha, era a trilha sonora da mais tênue das esperanças. Do outro lado do país, uma voz clara e firme de mulher atendeu em Brasília. — Neta, sou eu. Aconteceu. Naquele instante, no meio da madrugada, em um casebre esquecido pelo tempo, a máquina da justiça, lenta e enferrujada, começou a se mover, impulsionada pela coragem de uma mãe desesperada e pela memória de um velho caseiro. As instruções da advogada, transmitidas pela linha ruidosa, eram um fio de aço no caos. Não se mova, não fale com ninguém, apenas confie em mim. Clara ouvia, o corpo coberto de arranhões e a alma em frangalhos, mas uma nova determinação endurecia suas feições. A adrenalina da fuga dava lugar a uma resolução fria. Ela sentia o peso da mochila. O ouro e os diamantes não mais como uma fortuna, mas como um lastro, a prova material que ancorava a história fantasmagórica do diário. Seu Afonso colocou uma mão trêmula em seu ombro, um gesto de cumplicidade que atravessava gerações de medo. A decisão de entregar seu destino e o de seu filho a uma voz desconhecida era um salto de fé, mas o abismo atrás dela, personificado por Antero Bastos, era infinitamente mais assustador. O cheiro de gasolina ainda impregnava suas roupas. Um lembrete constante de quão perto a morte havia chegado. Lucas dormia no quarto dos fundos, ignorante do furacão que sua mãe estava prestes a desencadear com aquelas provas. O amanhecer trouxe consigo não a poeira da caminhonete de um coronel, mas um carro discreto e sem identificação, enviado pela rede de contatos da advogada. A viagem para a capital do estado foi um borrão de tensão silenciosa. A cada quilômetro que se afastava do vilarejo, Clara sentia o nó em seu estômago se apertar e relaxar. O cheiro de couro do carro misturava-se ao seu próprio cheiro de medo e suor. Finalmente, o prédio da Polícia Federal ergueu-se diante dela, uma estrutura impessoal de concreto e vidro que simbolizava um poder muito diferente do de Antero Bastos. O som de seus sapatos gastos ecoando no corredor polido e silencioso era o som de uma mulher pobre e anônima, entrando no coração do sistema. Ao tocar a maçaneta fria da sala de depoimento,
Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era o ponto de não retorno. Atrás daquela porta, ela deixaria de ser uma vítima fugitiva para se tornar a acusadora principal de um crime que o Brasil tentara esquecer. A mesa era de um mogno escuro e polido, fria sob suas mãos. Com uma solenidade quase religiosa, Clara desembrulhou seu fardo. Primeiro, o diário, o couro gasto, as iniciais, H, M, o papel amarelado. Depois, os documentos, as certidões, as cartas. Por último, ela abriu a mochila e despejou uma parte do tesouro. O brilho denso do ouro e o fogo contido dos diamantes brutos silenciaram a sala. O agente federal, um homem de meia-idade com olhos cansados, pegou o diário. O único som era o farfalhar frágil das páginas sendo viradas. Clara observou o rosto dele se transformar. A indiferença profissional deu lugar à concentração, depois ao choque e, finalmente, a uma fúria contida e sombria quando ele leu a última entrada, o nome Bastos pairando no ar. A voz de Clara, antes trêmula, tornou-se firme ao narrar sua própria jornada. A compra do terreno, a descoberta, a ameaça. Ela não era mais uma costureira desesperada. Era a voz viva de Heitor Medeiros, exigindo justiça do túmulo. A reação foi imediata e avassaladora. O peso do nome de Antero Bastos, um fantasma da ditadura ainda intocável, combinado com a materialidade irrefutável do diário e do tesouro, ativou mecanismos que estavam adormecidos há muito tempo. Horas depois, enquanto o sol da tarde dourava os campos, uma frota de viaturas escuras e sem identificação convergiu silenciosamente para a fazenda do coronel. Não houve alarde, nem sirenes. Antero Bastos foi abordado em sua varanda, enquanto tomava seu café, o mesmo sorriso de superioridade nos lábios. O sorriso se desfez quando ele viu não a polícia local, mas os rostos duros dos agentes federais. O som metálico das algemas se fechando em seus pulsos foi um estalo seco que ecoou por todo o vale. O som de um reinado de quase 50 anos de medo, chegando a um fim abrupto e humilhante. Naquela noite, pela primeira vez em décadas, as pessoas do vilarejo puderam sentir o cheiro do ar noturno sem que ele estivesse contaminado pelo fedor do medo. A prisão de Bastos foi apenas o começo. As páginas do diário de Heitor apontavam para segredos ainda mais sombrios, guiados pelas anotações e pelo testemunho de um seu Afonso agora destemido. Os investigadores levaram equipamentos para as terras do coronel. O som das pás mecânicas cavando a terra era um som de exumação, de verdades sendo trazidas à luz. E então eles encontraram uma vala comum escondida sob um antigo curral, os restos mortais da família Medeiros e de outros desaparecidos políticos. A notícia foi um choque nacional. Os crimes, ligados a violações de direitos humanos durante a ditadura, eram imprescritíveis. Antero Bastos não seria julgado apenas por apropriação indébita, mas por sequestro e múltiplos assassinatos. Para Clara, a notícia, recebida por telefone, foi um soco no estômago, uma dor terrível e, ao mesmo tempo, um alívio profundo. A justiça não era mais uma abstração. Tinha nomes, rostos e, finalmente, um lugar de descanso para os inocentes. A questão do tesouro foi complexa, mas a neta de seu Afonso, a advogada, moveu céus e terras. A origem do ouro e dos diamantes foi rastreada, na medida do possível, às famílias exiladas mencionadas no diário. Uma fundação foi criada para localizar os descendentes e prover reparações históricas. Mas a lei brasileira também previa uma recompensa substancial para o descobridor do tesouro. Um dia, em um escritório silencioso em Brasília, Clara assinou os documentos finais. O som da caneta deslizando sobre o papel era o som de sua vida sendo reescrita. Ela não se tornou uma milionária ostensiva. Ela se tornou algo muito mais importante. Segura. O dinheiro garantia que nem ela, nem seu filho, nem o filho de seu filho, jamais conheceriam o desespero de contar as últimas moedas sobre uma mesa de cozinha. Além disso, a escritura do terreno amaldiçoado foi passada para seu nome, em definitivo. O chão que fora sua ruína agora era
por direito e por justiça, o alicerce de seu futuro. 1 ano depois, a cena é a mesma, mas completamente transformada. Onde havia a figueira morta, esquelética e agourenta, agora crescia um jovem e vibrante ipê amarelo, suas flores um respingo de sol contra o céu azul. A terra, antes pedregosa e coberta de espinhos, era agora um gramado verde e macio. No centro do lote, onde a barraca miserável de Clara um dia esteve, erguia-se uma casa simples, mas sólida e bonita, com uma varanda ampla e janelas que pareciam sorrir para o sol. Não havia mais o cheiro de mofo e decomposição do pântano, que fora drenado e saneado. O que havia era o cheiro de terra molhada pelo sistema de irrigação e o perfume das flores do jardim. E o som mais importante de todos. A risada alta e livre de Lucas, agora com 9 anos, correndo atrás de uma bola, seu corpo forte e saudável, seus olhos sem nenhuma sombra do medo que um dia os assombrou. O pesadelo havia se tornado um sonho tangível, e na varanda daquela casa, o círculo se fechava. Clara estava sentada, não em um banco de praça frio e hostil, mas em uma confortável cadeira de vime. Diante dela, não o peso morto de uma máquina quebrada, mas o zumbido alegre e produtivo de uma oficina de costura profissional, com tecidos coloridos empilhados em prateleiras organizadas. O som do motor da máquina era uma canção de ninar para sua alma, uma melodia de autossuficiência e paixão redescoberta. Suas mãos, antes trêmulas de fome e desespero, agora se moviam com a confiança e a habilidade de uma artesã que amava o que fazia. Ela ergueu os olhos e viu Lucas brincar. Sentiu o cheiro de um bolo de fubá assando no forno, um aroma de lar e fartura. Um sentimento de paz tão profundo e avassalador a preencheu que lágrimas silenciosas, desta vez de pura gratidão, escorreram por seu rosto. Ela era uma costureira com linha, uma mãe com um teto. Ela estava, finalmente, em casa, no seu chão. A história de Clara nos mostra que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Mostra que o lugar mais sombrio, o fundo do poço, pode ser, na verdade, o alicerce sobre o qual construímos nossa maior força. Ela transformou a herança de uma tragédia em um legado de justiça, provando que uma única voz, mesmo a mais desacreditada, pode derrubar tiranos e reescrever a história. A máquina de costura que antes era um símbolo de seu fracasso, agora tece os fios de um futuro brilhante, não apenas para ela, mas para a memória de todos aqueles que Antero Bastos tentou apagar. Se você acredita que a justiça, por mais que tarde, não falha, e que a resiliência humana pode florescer nos terrenos mais áridos, então se inscreva em nosso canal. Acompanhe mais histórias como essa, que nos lembram que, mesmo na noite mais escura, uma única faísca de esperança pode incendiar uma revolução e nos guiar de volta para casa.